terça-feira nós vamos começar a divulgar os nossos cursos, amém? Nós teremos um novo curso agora sendo incluído na grade, que é Restaurando Valores do Novo Testamento. Vai ser um novo curso da nossa igreja, amém? É o primeiro curso, antes do curso de maturidade, a pessoa vai precisar fazer o curso Restaurando os Valores do Novo Testamento, amém? Nós estamos preparando material aí e todos os irmãos, né, vão participar desse curso. Aqueles que já fizeram CTL, estão no seminário, todos vão precisar fazer esse curso em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Judas, capítulo 1. Ou se quiser abrir no 2 aí, se você achar. Versículo de número 3. Vou ler em duas versões aqui, né? O tema da minha ministração, batalhando pela defesa do Evangelho. Amém? Batalhando pela defesa do Evangelho. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém? Tem outra versão aqui. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. No verso 4, porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai, nós pedimos nessa noite, Senhor, dai-nos espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, que a Tua palavra seja ministrada com poder, com graça e possa produzir transformação em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos falar hoje sobre a importância, né, da defesa do Evangelho, né? Judas aqui está nos exortando, né, a batalharmos com diligência pela fé. Ou seja, essa palavra batalharmos, ela significa agonia. Você fala de algo muito profundo. Amém? Com diligência, ou seja, com dedicação, nós estamos batalhando, trabalhando pela defesa da fé. Amém, irmãos? Sempre que o Novo Testamento fala da fé, está se referindo à justiça e à justificação pela fé. Essa palavra aqui, ela é fundamental, né? Eu coloco algumas coisas no grupo, eu tenho tentado insistir, mas eu percebo que alguns irmãos não caiu a ficha ainda. Não caiu a ficha. E essa madrugada eu só não coloquei nos outros grupos porque minha esposa me chama a atenção, né? Ela diz que não é a hora de postar. Mas eu, normalmente, 1h da manhã, é uma hora bom para mim postar, né? Tem gente que está procurando, né? Meu telefone é 8888. Você procura amizades. Me chame no chat. Né? Então, um desespero de amizade terrível. Ok, mas não é o meu caso. Puxa para cá um pouquinho para mim, aqui, por favor. E essa madrugada, irmãos, eu acordei, eu acho que eram umas 4 e pouco da manhã. Segundo os irmãos, eu postei ali no grupo do discipulado, né? 4 e pouco da manhã, alguma coisa importante sobre esse assunto. E ao compartilharmos as nossas células, né? Eu tenho o privilégio de estar, né? Também
ajudando numa célula diretamente, nós percebemos, né, a necessidade daquilo que está sendo falado aqui nesse texto, de nós batalharmos pela fé. Amém? Nós precisamos, irmãos, avançarmos, né, batalharmos, termos revelação e batalharmos pela fé. Então, quero repetir aqui, sempre que o Novo Testamento fala da fé, está se referindo à justiça e justificação pela fé. Amém? Esse é o conceito de falar, batalhar pela fé. Está falando, você precisa batalhar pela justiça que vem pela fé. É por isso que nós temos que batalhar, é isso que Judas está exortando. Essa é a revelação mais poderosa do Evangelho. Infelizmente, irmãos, muitas denominações têm se afastado do ensino da justificação pela fé. Eu tenho alguns pastores amigos e eles ficam muito preocupados, né? Eles estão muito preocupados comigo, devem estar orando e jejuando para que eu possa ser restaurado novamente por Deus, porque eles acreditam que eu estou perdido. E ao mandar algumas coisas sobre justificação pela fé, sobre o Evangelho, eu recebi uma mensagem ontem. Tome cuidado com a graça que é uma desgraça. Eu falei, amém, vou tomar cuidado. Ou seja, há uma preocupação enorme sobre este assunto. Não sei, aqui quantos já são cristãos há muitos anos? Você já passou até por outras igrejas, né? Você já foi de umas... Tem gente que conhece, né, todo o histórico das igrejas de Curitiba. É quase um historiador, né? Agora preste atenção. Eu queria que você lembrasse se de fato você profundamente teve revelação sobre a justificação que vem por meio da fé. Se essa era a base, né, do que você aprendeu e do que você viveu no Evangelho até hoje. Para mim, isso era lançamento até há pouco tempo. Ou seja, sou cristão desde pequeno e poucas mensagens eu ouvi. Eu não me lembro, na verdade, de uma mensagem que tenha ouvido na minha adolescência, na minha juventude, me falando sobre que eu sou justo apenas pela fé. Eu não me lembro. Eu devia estar meio distraído na reunião o dia que eles falaram. Mas nós precisamos entender, irmãos, que muitas pessoas já têm sido impactadas por essa verdade. Amém? Do Evangelho, da justificação apenas pela fé. Muitas pessoas têm sido transformadas. Outros ainda não estão entendendo direito. Né? Eu percebo nos compartilhamentos da célula, né? Realmente alguns irmãos ainda não estão entendendo bem o assunto. Deixa eu falar algo para você. Irmãos, quando você pega, por exemplo, o livro de Romanos, que é considerado, né, o quinto evangelho, que é o evangelho, né, do Cristo ressurreto. Não é uma questão do porque eu sou pastor, ou porque o outro irmão é obreiro, de que ele deveria então entender o evangelho, deveria estudar Romanos, estudar outros livros da Bíblia. Não, isso é uma questão de desejo, de coração. Porque, amém, não tenho nada diferente de você. Quem almoçou hoje? Levanta a mão bem alto, quem almoçou? Oh, que legal, todo mundo, eu também. Quem foi no banheiro hoje? Eu fui. Oh, que legal. Usou papel higiênico? 10, eu também. Oh, que bênção. Que coisa tremenda. Quem já pensou em faltar culto? Eu também. Normal, irmãos. Ok? Hoje eu vejo que o clericalismo está mais na sua mente do que na minha. Nós precisamos nos libertar disso. Mas quantas pessoas têm sido impactadas, libertas, restauradas pelo Evangelho? Pelo entendimento de que são justos pela fé. Romanos 5,19, abra a sua Bíblia. Por quê? Preste atenção na lógica do Evangelho. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores.
assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém? Essa é a revelação mais tremenda. Por causa agora da obediência de Jesus, você se torna justo. Ok? Eu já ensinei aqui para os irmãos a diferença entre ser pecador e ser justo. Ok? Nós não somos um pecador perdoado. Nós temos agora um novo status. Nós nos tornamos justos. Alguém diante dos olhos de Deus que nunca cometeu pecado. Porque agora o próprio Cristo é a nossa justiça. E Cristo nunca cometeu pecado. Essa é a lógica humana. Essa é a lógica da palavra de Deus. Amém? Então, nós precisamos entender que houve uma substituição na cruz. A Bíblia é clara ao dizer que o salário do pecado é a morte. E por causa, irmãos, então, do pecado, toda a humanidade passou a viver debaixo de maldição, debaixo de condenação, separada de Deus, por causa do pecado. Mas Jesus, o que ele fez? Jesus, ele fez uma troca conosco. Ele tomou tudo aquilo que era nosso. Que era nosso? Condenação, maldição. Tudo isso ele tomou sobre si lá na cruz. E lançou sobre nós toda a sua justiça. E agora nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Essa é a mensagem mais poderosa. Olha que coisa linda. Não precisa ficar mais fazendo campanha toda sexta-feira, né? Para quebrar as maldições. Gálatas capítulo 3, verso 13, diz que Jesus se fez maldição. Jesus se fez maldito lá na cruz, para que nós fôssemos abençoados. Então entenda, né? Eu tenho tentado ensinar aos irmãos essas questões profundas do Evangelho. Antes você estava em Adão, e você recebeu então, né, como herança, tudo aquilo que pertencia a Adão. Agora, como você está em Cristo, você recebe tudo aquilo que pertence a Cristo. Isso é algo poderoso, irmãos. Isso te traz descanso. Amém? Essa é a graça de Deus. Paulo deixa claro, Pedro deixa claro, João deixa claro que Jesus jamais pecou. Jesus jamais pecou. Ele não conheceu o pecado. Mas nós vemos na palavra do Senhor que ele sofreu ali na cruz o maior castigo de toda a história. Ele não cometeu pecado, ele sofreu um castigo. Ok? Na mesma proporção que Jesus sofreu o abandono de Deus, sua maldição, seu juízo, do mesmo jeito devemos hoje esperar o favor de Deus. Amém? Jesus recebeu toda esta condenação sem ter cometido nenhum pecado. Agora nós que estamos em Cristo devemos esperar receber todo o favor de Deus, todas as bênçãos de Deus, toda a sua bondade e toda a sua misericórdia, sem depender da nossa obediência, da nossa justiça, das nossas boas obras, e sim confiados na cruz, na justiça que recebemos pela fé de Cristo. Por isso você pode dizer, né, como Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Você é livre de toda condenação. Por quê? Porque Jesus recebeu toda a condenação para que eu e você pudéssemos ficar livres de toda a condenação. Esse é o Evangelho. Mas você pode ficar pensando, pastor, mas eu não faço nada certo. Nem frequentar os cultos direito eu venho. Sim, a lógica é a mesma. Jesus também não fez nada de errado e recebeu toda a condenação. E agora você, mesmo não fazendo nada certo, você recebe a justiça dele. Ah, pastor, isso é muito bom para ser verdade. É verdade, é muito bom. E é verdade. Amém? Esse é o Evangelho.
É por isso que Judas está falando, é desse assunto que Judas está falando. É por esse evangelho, por essa fé, que nós devemos batalhar. Amém? É por essa fé. Diga para o irmão do lado, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, o evangelho significa boas novas. Amém? Boas novas. Boas novas significa boas notícias. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio trazer boas notícias. Amém? O evangelho traz para você e para mim hoje boas notícias. É por essa, novidade de vida conquistada por Jesus lá na cruz, através do seu sangue, que nós temos que batalhar. Batalhar para quê? Para defender este evangelho, para que ele não seja adulterado. É isso que Judas está ensinando. Ele escreve sua carta para o fim dos tempos. Ele estava preocupado, pois Satanás sempre levantou homens para prejudicar o ensino da graça. E muito mais no final dos tempos, Satanás tem levantado pessoas para falarem mal de qualquer ensino relacionado com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Irmãos, eu falo para você, eu cheguei um dia para um pastor, eu dei para ele o livro do pastor Aloísio, Gálatas. Ele falou bem assim, eu tenho medo de estudar isso aqui. Toma de volta. O diabo, ele é campeão, estrategista de fazer coisas que são fundamentais para a nossa vida, ele tentar perverter aquilo. Perverter aquilo. Se eu perguntar para você qual é o centro do evangelho, qual é o centro do evangelho? Fala para o irmão do lado aí, qual é o centro do evangelho para ele? Agora fala aí, troca uma ideia aí com ele e faz um bate-papo. Irmãos, talvez você falou que é a cruz, o amor de Deus, e etc. Mas o centro do evangelho é a justificação pela fé. Amém? Esse é o centro do evangelho. Que agora eu me tornei justo por causa da obediência de Cristo. Esse é o centro do evangelho. Esse é o ensino mais importante que nós devemos pregar. Eu falei para o Cleverson hoje, nós saímos fazer uma visita. Eu falei para ele que eu gostaria de fazer um retiro para os jovens e pregar 10 palavras sobre justificação pela fé. 10. Amém? Isso não é assunto para novo convertido. Este é o evangelho, é o centro do evangelho. É só você olhar os ensinos de Paulo e você vai observar que Paulo focou todo o seu ministério em ensinar essa verdade, reafirmar essa verdade. O justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, verso 16. Semana passada nós falamos sobre o evangelho da graça. E hoje estou falando que nós temos que defender esse evangelho. Amém? Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. De todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, irmãos, Paulo aqui está falando que ele não se envergonha do evangelho. Por que ele não se envergonha? Porque o evangelho, irmãos, é o poder de Deus. Diga assim, o evangelho é o poder de Deus. Amém? Então, o poder de Deus está contido aonde? No evangelho. E qual é o centro do evangelho? Justificação pela fé. Agora, irmãos, interessante aqui, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação.
A salvação aqui não é salvação apenas do inferno. O Evangelho não salva nós apenas do inferno. Salvação fala de bem-estar. O Evangelho é o poder de Deus para o nosso bem-estar. Bem-estar. O Evangelho é a salvação, é o poder de Deus. Salvação aqui nos fala então de bem-estar. Amém? Esse Evangelho é que nos produz bem-estar em todas as áreas da nossa vida. Seja na saúde, é a plenitude que nós precisamos, paz, prosperidade, tudo está presente na palavra salvação. Então o Evangelho vem nos produzir salvação para todas as áreas da nossa vida. Amém? Qualquer área que você precise de salvação, você encontra essa salvação por meio do Evangelho. Vou te falar algo aqui. Você sabe qual que é o maior motivo das pessoas elas terem depressão? Depressão, na verdade, é um espírito de condenação. É uma pessoa que vive debaixo de um espírito de condenação. O Evangelho é o poder de Deus que liberta a pessoa da condenação e, por consequência, da depressão. O Evangelho liberta a pessoa do estresse, liberta de tudo. Eu não sei quem já tem vivido isso no tranquilo e no favorável. Quem já está vivendo assim? Pastor, eu estou vivo preocupado ainda. Você não está vivendo o Evangelho ainda, mas vai chegar lá. Por isso que eu estou aqui de novo. Sou muito preocupado, né? Todo religioso, irmãos, não estou dizendo que você que é preocupado é religioso. Eu só quero fazer uma comparação. O religioso também era alguém muito zeloso. A Bíblia fala em Romanos que os religiosos ali eram muito zelosos pela lei. Eu quero falar, você precisa aprender a entrar no descanso da fé. Amém? Você tem tudo que você precisa através do Evangelho. Amém? Salvação para o seu casamento, salvação para as suas finanças, salvação para a sua empresa, salvação para o seu relacionamento, né, interpessoal. Tudo isso é apresentado e nos dado através do Evangelho. Muitas vezes nós achamos que o Evangelho só salva as pessoas do inferno. Não, o Evangelho é tudo aquilo que nós precisamos. É por isso que Deus deu o nome para Jesus de salvação. O nome de Jesus, né, no hebraico significa salvação. Ele é a nossa salvação. O Evangelho é Cristo. Amém? Ele tem poder de salvar todas as áreas da sua vida. Pastor, mas tem essa área aqui que está impossível. É o Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação. Creia apenas. Amém? Todas as bênçãos de Deus estão nessa palavra, salvação. Salvação. Nós temos a necessidade de ter uma experiência de salvação todos os dias. O Senhor está nos salvando de algo. Isso Ele faz através do Evangelho. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus. Nós falamos tanto em poder de Deus, né? Nós queremos o poder de Deus. Nós queremos ver o poder de Deus. Mas Paulo está falando aqui, filho, o poder de Deus é o Evangelho. O poder de Deus, irmãos, não consiste em orar muito, em jejuar muito, mas o poder de Deus consiste em você ter uma experiência plena de revelação com o Evangelho. Eu conheço gente que ora e não desfruta da salvação. Afinal de contas, eu quero dizer para você, o muçulmano ora mais do que nós. Qual a diferença da oração do muçulmano e a nossa? É os ouvidos graciosos de Deus. Não é porque você agora orou 3 horas que você então vai poder dizer, agora então eu estou preparado para multiplicar a minha celulite. A minha célula. Pastor, agora você pode crer, obreiro, que nesse semestre, xalabaias, a minha célula vai estourar. Vai estourar mesmo, irmão. Vai ficar só você e tua esposa por obediência.
poder de Deus está no Evangelho. Quando você crê no Evangelho, isso desencadeia um poder sobrenatural para a salvação da sua célula. Amém? Isso é maravilhoso. O Evangelho é o poder de Deus para salvar a todos, judeus, grego, japonês, chinês, padrasto duro, madrasta, corintiano, Atlético Paranaense. O Evangelho salva tudo isso. Está lá o irmão Daniel que está aí, como prova de que o Evangelho alcança a todos. Cadê o seu Nelson? Não veio hoje, né? Deve ter acontecido alguma coisa com o time dele. Brincadeira. Agora, você precisa certificar de que se você está crendo no Evangelho certo. Amém? Você está crendo verdadeiramente no Evangelho ou você está crendo em outro Evangelho que você adulterou ou que você, ao longo da sua vida cristã, conviveu com outro Evangelho? Paulo está falando do Evangelho da graça. Olha que coisa interessante, irmãos. Paulo fala de uma severa condenação para aqueles que pregam outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. Eu fico pensando como é que vai ser no tribunal do Cristo. Muitos pastores zelosos, muitos líderes zelosos, mas que vão ouvir de Jesus: você pregou outro evangelho. Não, você não pregou a minha graça, você não pregou o meu evangelho, você pregou o seu evangelho. Isso é muito sério. É uma expressão usada no Novo Testamento que não diz respeito à maldição da lei, mas um tipo de maldição que já está no contexto do Novo Testamento. Paulo fala 2 vezes em Gálatas, capítulo 1, ainda que um anjo do céu ou eu mesmo venha vos anunciar outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. Não importa quem seja, irmãos. Olha, eu sou uma pessoa assim que zelo muito por submissão à autoridade. Eu zelo muito por alianças. Eu não sou aquela pessoa que fica dinamitando pontes. Mas se tem alguma coisa que eu faço é defender o evangelho. Eu não ligo para muitas coisas no Facebook, mas falou alguma coisa do evangelho, eu vou em direção, eu escrevo. Eu sou um combatente do evangelho. E eu sou autêntico em relação ao evangelho, ao ponto de questionar quem quer que seja acerca do evangelho. Quem quer que seja. Não importa a posição de liderança que a pessoa tenha no corpo de Cristo. Nós precisamos ter o compromisso primeiro com o evangelho. Amém, irmãos? Nós precisamos ter o compromisso com a justificação pela fé. Devemos defender a nossa fé e o evangelho. Isso sim é fundamental. Agora precisamos entender algo, que a nossa guerra é espiritual. Projeta para nós lá, Oséias, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém? Nós temos armas, mas as nossas armas não são carnais, elas são espirituais. Amém? Irmãos, a arma que nós temos é o evangelho. Amém? A arma que você tem principal não é o teu convênio médico, não é aquela psicóloga, não é o psiquiatra que você tanto confia. A tua arma prioritária é o evangelho. Não é aquele advogado que você tem, que está defendendo aquela causa sua. A sua arma é o evangelho. É o evangelho. Versículo número 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra o evangelho. E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então preste bem atenção, onde é que está a batalha? Onde é que está a batalha, irmãos? Está na nossa mente. Aqui nós estamos com uma batalha travada.
o diabo se levanta com vários pensamentos, com vários dardos, com vários sofismas. Aonde que ele lança esses sofismas? Na nossa mente. E como é que nós vencemos essa guerra? Levando todo o pensamento cativo à sua obediência. É você parar na sua casa. Irmãos, preste bem atenção aqui. Quantas pessoas eu vejo caindo nessa furada? Pastor, eu estive avaliando e eu vi que eu não amo a Deus. Isso não interessa, querido. Paulo não está dizendo aqui que você deveria parar para fazer uma reflexão sobre o seu amor por Deus. Isso não vai fazer você vencer os dardos inflamados do maligno. Os pensamentos que se levantam contra todo o conhecimento de Deus. Aquele dia que você reflete, né? Puxa, eu não amo a Deus mesmo. Eu acho que eu nem sou crente. O diabo está gostando. E se encontrar um crente legalista, você vai falar, é mesmo? Você acha que é tão simples assim, ser justo? Cadê a tua santidade, varoa? Aquele dia que você para falar assim, eu não devia estar na frente dessa célula. E a tua esposa ajudou no dia anterior, que ele falou, você é um hipócrita. Aqui em casa você é uma coisa, lá você é outra. O diabão trabalhou legal assim. Só faltou assim mudar a cara assim e colocar uma capa preta. Como é que nós vencemos todo o ataque do diabo na nossa mente? Levando todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Você fala, não é por causa de mim. Não é por causa da minha obediência. Não é por causa da minha justiça. Não é por causa das minhas boas obras. Mas é por causa de Cristo. Sabe aquele dia que você acorda de manhã e você está desanimado porque você fala assim, preste bem atenção aqui, irmãos. Você pensa com você o seguinte, como é que eu vou sair dessa situação das dívidas, sendo que fui eu que gastei um monte, fiz um monte de besteira, comprei no cartão de crédito e fez aquela lambança. É aquela mãe que vive acusada por ser mãe solteira e agora esse menino está nas drogas. Isso deve ser uma praga de Deus na minha vida. E você vive a vida inteira assim, condenado. E sabe o que faz isso? O diabo consegue neutralizar a sua fé. E a palavra do Senhor diz que esse justo tem que viver pela fé. Mas ele consegue neutralizar a sua fé. É você que está passando por um momento difícil lá na sua célula. Está tendo dardo, está tendo ataque. O diabo está atacando sua identidade. Será que você tem chamado mesmo? Essa tua célula não cresce. Essa tua região não cresce. Você não avança. E quando você vê o relatório de um ano para o outro, você pega as pulseiras do Arraiá e está 20 pessoas a menos. E você fica naquela introspecção pensando, será que é isso mesmo? É nessa hora que você tem que levar cativo todo o teu pensamento à obediência de Cristo. Aí você levanta a mão e fala, graças a Deus que eu não me relaciono com o Pai por causa da minha obediência, mas sim por causa da justiça de Deus, que é Cristo em mim. Aí a sua fé fica empoderada, aí você vai com tudo procurar emprego, aí você se levanta com ousadia crendo que a sua célula vai multiplicar, porque isso é graça, favor imerecido. A sua célula vai multiplicar por causa de um favor que você não merece. Amém, irmãos? Você tem que entender algo. Quando você pensa errado, quando você crê errado, você vive errado. Eu vou repetir isso. Quando você pensa errado, quando você crê errado, você vive errado. Está entendendo? Eu já vou ler um texto interessante. Tem um rapaz, que ele colocou lá no Facebook. Você não acha que o evangelho, aonde você viu que Deus prometeu casa, carro e etc. Deus disse, arrependei-vos. Eu entrei lá, irmãos. Falou do evangelho. Eu falei, Jesus se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos. Falei, a sua visão sobre o evangelho é medíocre. Medíocre. Olha o pensamento do cara, que Deus está lá com um cajado falando, arrependei-vos. Sabe qual que é o arrependimento que fala em Hebreus? Arrependimento das obras mortas.
Sabe o que é arrependimento das obras mortas? É qualquer obra que você tente fazer para merecer o favor de Deus e se tornar justo. Deus está falando, isso é uma obra morta, não tem valor algum para mim. O cara pode fazer as melhores obras do mundo. Isso não tem valor para Deus. Por quê? Porque isso torna nulo o sacrifício da cruz. É você dizendo para Deus que não precisava ter enviado Jesus, porque você era o bom o suficiente para cumprir toda a lei. Isso é terrível. Então muitas pessoas têm uma ideia completamente errada de arrependimento, né? Arrependimento é o cara vir aqui no final do culto, ficar chorando meia hora, cheio de acusação, cheio de culpa. Não, arrependimento é metanoia, é mudança de mente. É você que pensava errado, é você que cria errado, e você agora, pela palavra, pelo evangelho sendo pregado, você passa a crer corretamente. Isso vai produzir novos comportamentos. Irmão, você precisa entender algo aqui. O justo viverá pela fé, somente pela fé. Nós precisamos aprender a viver pela fé. Agora eu quero que você entenda algo muito importante aqui. Existe o resultado de uma fé genuína. É isso que as pessoas confundem. Uma coisa é você tentar chegar em algum lugar através do seu esforço próprio. Outra coisa é você chegar naquele lugar como resultado da fé. Coloca para mim Tiago capítulo 2. Versículo 14. Vamos lá, esse texto aqui é um texto muito muito polêmico, né? Porque Paulo fala que nós não somos justificados por obras da lei. Ok? E depois Tiago vem com esse argumento. Meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento, pode continuar, cotidiano, e alguém de vós lhe disser, ide em paz, e vamos embora. Aí ele está falando aqui, mas volta lá no texto anterior, quero ficar lá está bom. Vou repetir de novo esse texto aqui. Meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Irmãos, Tiago está aqui questionando o seguinte: se de fato se você creu corretamente, e como que ele está usando para questionar a sua fé? É as suas obras. Mas em nenhum momento Tiago está dizendo que você deveria tentar se esforçar para ter boas obras. Mas está dizendo que à medida que você crer corretamente, o resultado serão boas obras. É o resultado da fé no Evangelho. Olha que diferença, preste bem atenção. Isso tem uma diferença enorme. Ok? Vamos lá, vamos tentar dar um exemplo. Uma coisa, ok? Estamos dizendo aqui que você é justo por causa da obediência de Cristo, amém? Ok? Quantos creem que são justos, diga amém. Quantos creem que são justos, diga amém. Aí eu encontro com você e falo, ei, meu irmão, você está sabendo do que está acontecendo no mundo? Você viu os prenúncio de guerra, o amor de mundo se esfriando? Você viu os sinais em Jerusalém? Rapaz, Jesus está voltando. E aí? Meu Deus, estou com medo. Estou com medo. É o que acontece com muitas pessoas. Eles estão sempre com medo da volta de Jesus. Por que eles estão com medo da volta de Jesus? Porque eles não têm segurança de que são salvos. Aí, aqui Tiago, né? Eu vou fazer como Tiago. Meu irmão, que proveito tem essa sua fé, se você ainda tem medo da volta de Jesus?
Pode tal fé te salvá-lo? Ou seja, é incompatível com alguém que diz que é justo ter medo de morrer, ou ter medo da volta de Jesus. Afinal de contas, se você é justo, você é tão perfeito quanto Cristo, glória a Deus, pode voltar Jesus, eu estou preparado. Agora, Tiago aqui está questionando a qualidade da nossa fé, se a nossa fé de fato é genuína. Ok, irmãos? Isso aqui é muito importante. Olha um texto que normalmente é mal entendido. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha que texto. Você tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque esse é o centro do evangelho. Você primeiro precisa receber, Cristo como a sua justiça, porque quando você tem Cristo como a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha o poder do evangelho. Irmão, deixa eu explicar algo para os irmãos aqui, muito importante. Explicar algo muito importante aqui. Não faz sentido reclamar de um bêbado que age como bêbado. Não faz sentido reclamar de um pecador que age como pecador. Não tem sentido. Quem é pecador, peca. Quem é justo, manifesta obras de justiça. Mas não é esforço, irmãos, está entendendo? Se acordar de manhã, eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou pecar, 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 não vou pequei. Não é isso aí, isso é religião. Se esforça, se esforça, se esforça. Esse é o problema, nós temos que batalhar pela fé. Olha aqui, preste bem atenção. Irmãos, por favor, não fale para o irmão da sua célula que está tendo dificuldade com alguma área de pecado. Não fale para ele, por favor. Se esforça mais, por favor, isso é religião pura. Como é que eu faço, pastor? Não dá um esporro no irmão também, que está lá na célula, que antes era alcoólatra e agora está bebendo todas. Não é assim que Paulo fazia. Como é que Paulo fazia? Vamos lá. E eu quero falar aqui o que Deus falou comigo de madrugada. Você quer ter uma célula prevalecente? A sua célula tem que ser um ambiente de graça e tem que ter o evangelho lá. Como é que faz? O irmão lá da sua célula está aqui, beleza, batizou, ok, está andando em vitória, de repente ele, bumf. Qual que é o nosso pensamento? Que, cara, você não cria vergonha na tua cara, rapaz? Você não quer nada? Que adianta você ir no culto? Que adianta você ir na célula? Você não é um radical livre de verdade. É ou não é? E ó, lenha. Não, como é que Paulo fez? Romanos capítulo 3 ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Qual foi a conclusão dos irmãos do capítulo 6? Opa, então vamos pecar mais, para que a gente tenha mais graça. Gracinha. Irmãos, é normal. Às vezes as pessoas, ao nós pregarmos o evangelho, elas tiram conclusões erradas. Vocês que estão me ouvindo pela rádio AM, eu já fiz programa até na Rádio Marumbi, irmãos. Ondas curtas, ondas médias. Aleluia.
Como é que Paulo foi lá falar com os irmãos no capítulo 6? Romanos capítulo 6. Aleluia. Olha lá. Como é que Paulo foi discipular os irmãos que estavam tendo um entendimento errado? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Paulo aqui então traz novamente a pregação do evangelho para os irmãos. Entendeu? Novamente ele para lá para trazer a consciência àqueles irmãos do evangelho. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ok? Preste bem atenção aqui então. Paulo também aqui não introduziu uma série de regras. Vamos imaginar, né, Paulo falando com o irmão que era bêbado antes, agora nasceu de novo e de repente bebeu de novo. Paulo poderia então pegar aqui o texto e falar o seguinte: meu irmão, não passe mais na frente do bar. Não tome a ceia, traga suquinho de casa. Não, Paulo não encheu o irmão de regras. Ele simplesmente pregou novamente o evangelho para os irmãos. Para quê? Para que, de fato, esses irmãos pudessem ter uma fé genuína. Então, irmãos, se os comportamentos ainda não correspondem àquilo que falamos, significa que, de fato, ainda não cremos. Não devemos nos esforçar agora para mudar a nossa vida por regras. Não devemos nos esforçar para mudar a nossa vida na força da nossa carne. Nós devemos simplesmente, novamente, meditar no evangelho para que possa explodir fé no nosso coração. Porque o resultado dessa fé genuína vai produzir obras. Mas é um resultado, não é um esforço. É completamente diferente, irmãos. Eu quero falar para você que tem tido dificuldade com o pecado. Desista de tentar na sua força. Você precisa, de fato, em nome de Jesus, pedir a Deus revelação do Evangelho. Revelação do Evangelho. Irmãos, por isso que Paulo orava para as igrejas. Eu peço ao Espírito Santo que conceda espírito de sabedoria e de revelação. Que Deus abra os olhos do entendimento, os olhos do coração de cada irmão. Essa é a nossa oração por cada crente na célula. Senhor, dá revelação à minha célula. Dá revelação àquele irmão da minha célula. Abre os olhos do coração daquele irmão para a justificação pela fé, para o evangelho do Senhor. Mas qual que é o problema, irmãos? Quando nós temos situações adversas, logo nós voltamos a misturar a lei com a graça. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Está entendendo? O resultado é algo natural. Quando eu creio corretamente, quando essa fé é genuína, essa fé tem poder de me salvar. Salvar do quê? Daquilo que eu era escravo. Daquilo que me dominava. Mas não é uma questão de se esforçar. Irmão, eu já falei muito. Cara, você está tendo problema com pornografia? Corta a internet. Corta o Wi-Fi. Corta os fios. Queima a máquina. Se mata. Nós gostamos de encher de regrinha, mas isso é religião. O resultado de uma fé correta vai produzir um comportamento correto. Vai se fluir naturalmente. Não é uma questão de esforço humano, mas é uma questão de vida. É uma questão de vida. Agora, preste atenção, toda vez que você pregar o evangelho, você vai ser acusado de promover pecado. Porque foi assim com Jesus. Jesus foi o quê?
Jesus foi taxado como glutão, beberrão, amigo de pecador. É isso que nossa igreja vai ser taxada. Essa igreja está lá naquela... A Mai, que nem sei, é manancial, agora virou a Mai, nem sei que capeta é isso. Que rolo é isso? Cuidado com aquilo que estão te ensinando lá. E hoje, nessa noite, eu venho advertir o contrário. Nós precisamos batalhar pela defesa desta fé. Que o diabo vai tentar introduzir mentira até na sua mente, falando: o que é isso? Será que é isso que o pastor está pregando é de Deus? Será mesmo? O justo viverá por fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé de que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você tem que andar por essa fé. O justo viverá por esta fé. É assim que você vive. É assim que você vence. É assim que você desfruta da herança. O justo viverá pela fé. É a fé. É a fé. É a fé na justificação. Tem que explodir isso no teu coração. Como explodiu em Lutero. O justo viverá pela fé. Pum! Quando explodiu no coração de Lutero, foi show. Virou essa bagunça toda na Igreja Católica. Essa semana também outra pessoa colocou algo, né? Sobre o Papa Francisco. Não tenho nada contra o Papa Francisco. Mas, irmãos, se nós defendemos o Evangelho, nós não podemos defender o Papa Francisco. Porque ele não prega o Evangelho. Obra de caridade não é Evangelho, porque espírita também faz obra de caridade. E aí uma pessoa colocando uma frase muito linda: socialismo. E ele colocou assim: Papa Francisco disse para suas freiras e padres: cuidado com a tentação de termos um carro novo. E quando você tiver essa tentação, lembre-se das crianças que morrem na África. E aí ele colocou assim: um Papa cristão. E aí o pessoal começou a encher a bola do Papa Francisco. E eu fui embaixo. Eu falei assim: agora só falta ele deixar de ser Papa. Por que tem que deixar de ser Papa? Porque você sabe o que é Papa? Papa é substituto de Cristo. Essa é a ideia do Papa. Você sabia que o Papa tem autoridade infalível? O ensino católico, tudo que o Papa falar é a mesmo nível de autoridade de Deus. Agora o Papa Francisco é um argentino que morava aqui até esses dias, tomava chimarrão e dava bicuda em criança também. É gente boa? É, mas ele morava aí. É a mesma coisa que eu virasse o Papa. Eu colocava aquela roupa lá, muito estranha, porque eu não ia me sentir bem. Eu já ia querer mudar a roupa do Papa. E agora, se você é católico, pense um pouco, pelo menos uma vez, no Evangelho. E vamos parar com as nossas tradições. Não interessa se a sua avó era católica, sua bisavó era católica. Hoje eu estou te falando do Evangelho. Não estou te falando aqui de religião. Papa não existe na Bíblia. Como tem muito pastor que não se chama Papa, mas ele acha que é Papa. Porque ele acha que é inquestionável. É outro Papa sem nome de Papa. Eu falei: só falta ele deixar de ser Papa, acabar com as missas de sétimo dia, com o purgatório, com a adoração a ídolos, mas com fé em Deus ele chega lá, falta pouco. E vender toda a fortuna do Vaticano e dar para os pobres da África. Falta pouquinho. Falta uma meia dúzia de coisas só. Ele dizia lá claramente: eu não tenho a mesma autoridade da palavra. Eu sou um homem como vocês. Aí até eu viro católico. Mas sabia que tive uma vez uma ideia? Eu queria abrir comunidade... Igreja Católica Apostólica, só não é romana. Sabia que a Igreja Católica é universal, a palavra católica, é universal. Só ia tirar romano porque não ia estar ligado a Roma. Aí fica legal, né? Vamos lá na Igreja Católica Apostólica Mai. Ó. Ficou legal? Só não ia ter santo, não ia ter nada disso.
Nós temos que defender o Evangelho. Nós temos que defender o Evangelho. Amém, irmãos? Mas pode crer que nós seremos acusados do quê? De estar pregando aí. Toma cuidado. Toma cuidado. Filho, meu neto, toma cuidado. Irmãos, nós precisamos entender algo muito interessante aqui na palavra do Senhor. Quando Deus tirou, o povo de Israel do Egito, eles não conheciam os 10 mandamentos, não conheciam a lei. Eles eram escravos no Egito, mas Deus os libertou pelo sangue. Mas depois, com as dificuldades, a Bíblia relata que eles murmuravam e reclamavam. E murmurar e reclamar é pecado. Mas mesmo assim, sabe o que Deus fazia com eles? Deus os abençoava. Eles murmuravam, eles reclamavam e Deus os abençoava. E por várias vezes isso aconteceu. Deus deu o livramento do Mar Vermelho, lá em Mara. Eles murmuraram depois. Deus deu alimento, carne caindo do céu, alimentação caindo do céu. E mesmo assim eles murmuravam, eles reclamavam. E o que Deus fazia? Os abençoava. Deus disciplinava eles, disciplinava. Mas a disciplina era em amor. Agora teve um episódio que mudou. Quando chegou lá no Monte Sinai, antes do Monte Sinai, eles murmuravam e Deus os abençoava. Depois do Monte Sinai, eles murmuravam e eles morriam. Olha que diferença. Antes o Senhor só disciplinava eles, mas em amor. Mas agora, depois do Monte Sinai, Deus começou a derramar o seu juízo sobre esse povo. Deus hoje, eles não disciplina. Hebreus fala que Deus disciplina ao filho que ele ama. Mas essa disciplina é o amor de Deus, é o cuidado de Deus. Mas não é o juízo de Deus, porque o juízo de Deus foi derramado em Cristo. No pé do Monte Sinai, eles pediram a lei e disseram: tudo que o Senhor nos mandar, iremos obedecer. Esse que foi o que o povo disse. Eles trocaram a graça, eles viviam pela graça, até o Monte Sinai, eles viviam na graça, debaixo do favor imerecido. Eles pisavam na bola, mas Deus os abençoava, porque era graça. Agora, quando chegou no Monte Sinai, o relacionamento passou a ser baseado na lei. Graça é favor imerecido, lei é favor merecido. Você tem que fazer por merecer para receber. E esse é o problema de muitos crentes. Eles querem fazer por merecer e não querem viver do merecimento de Cristo, deturpando o Evangelho. E o resultado foi o que, irmãos? Desgraça na vida desse povo. Algumas horas depois que o povo pediu a lei, vem o bezerro de ouro. Quero falar algo para você. Toda vez que nós andamos debaixo da lei, do mérito próprio, do esforço próprio, da carne, de tentar agora se libertar pela força do braço, de tentar mudar na força do braço, de tentar merecer a multiplicação, de tentar merecer o favor de Deus, o resultado disso é morte. Em Gálatas nós temos um paralelo. Gálatas é um livro que Paulo vai falando, da vida no espírito, das obras da carne, até chegar numa conclusão no capítulo 5. O capítulo 5, irmãos, podemos ver o resultado de uma vida na graça e de uma vida na lei. Uma vida na lei produz obras. Mas sabe quais são essas obras? Por mais que você tente produzir boas obras, o resultado, a Bíblia diz, é que você vai gerar obras da carne. Agora, o resultado de viver uma vida confiada na graça de Deus, isso produz vida. E a Bíblia fala, quando andamos pela lei, de obras. Quando andamos no Espírito, confiados na graça de Deus, a Bíblia fala de fruto. Fruto não é algo que você se esforça. Os frutos vão nascendo, a árvore está lá e os frutos vão acontecendo. Amém? O resultado natural de alguém que vive pela graça, que crê no Evangelho, que foi justificado pela fé, que vive pela fé,
é que você vai produzir frutos. É aquilo que eu ensinei para os irmãos na semana retrasada sobre a lei do pecado e a lei do espírito e da vida. A lei do pecado, né, eu comparei, aqui não é a lei de Moisés, mas é comparado com a lei da gravidade. Quando nós andamos confiados na graça de Deus, a lei do espírito da vida, a lei substituindo, né, por atrair. Nós somos atraídos, é uma lei que nos atrai, a lei do espírito da vida. Nós somos atraídos para o quê? Para manifestar as boas obras, porque essa vida produz frutos. Amém? É natural. Deixa eu falar para você. Quando nós falamos de fruto do Espírito, vamos lá, abre lá para nós em Gálatas capítulo 5. Versículo, sei lá, vamos lá para o 17. Vamos lá para o 17, por aí. Olha, aqui está falando de uma luta. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Essa vida é lei e graça, lei e graça, lei e graça. Confiar na minha justiça ou confiar na justiça de Deus. Sabe o que é carne aqui, irmãos? É você confiar na tua inteligência, na tua força, na tua capacidade. E desprezar Cristo, o Evangelho. Eu consigo, eu faço, eu sou bom. A vida aqui no Espírito, não, muitas vezes nós entendemos vida no Espírito só como algo de ouvir a voz de Deus. Mas vida no Espírito aqui está relacionado em você confiar na obra de Cristo. Isso vai ter um resultado, verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aqui está falando, todo que é guiado pelo Espírito não anda na lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia. Então preste atenção, quanto mais você se esforça pela força da carne, para não fazer essas coisas, mais você faz. Mais você faz. Está entendendo? Mais você vai fazendo, mais você vai fazendo. Por quê? Porque você não está andando no Espírito, você está andando debaixo da lei ainda. Verso de número 21. Invejas, e vai fazendo. Vai toca para frente. Olha lá. Mas o fruto, primeiro eram obras, mas agora é um fruto. É resultado de vida. É resultado da tua natureza. Preste bem atenção. Uma ave gera segundo a sua espécie. Ok? Você planta uma semente e nasce conforme aquela semente. Você agora, quando crê que você agora possui a natureza de Deus, que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, o resultado natural da semente que você é agora é esse fruto. Não é esforço. Não é você plantar uma semente e ela ficar se esforçando para ser aquela semente. Não, aquilo faz parte da natureza da semente. Para nós, irmãos, nós estamos livres do pecado, nós estamos livres da escravidão do pecado. Por quê? Porque agora nós temos a natureza de Deus. Agora é natural, é espontâneo aquilo, nós manifestamos essa vida. Quando nós deixamos essa vida fluir, nós vamos manifestar esse fruto. Não é se esforçar. Mas enquanto você fica acreditando que é muito difícil você ser um jovem santo, é muito difícil você, hoje em dia, pastor, porque não está fácil as coisas lá na escola, na faculdade. Não, o mundo é terrível. Faz anos, Jesus já disse há 2000 anos atrás, esse mundo jaz no maligno. Existem muitos jovens sérios que querem viver uma vida séria com Deus. Existem muitos irmãos que querem viver uma vida séria com Deus. Mas você tem crido em outro evangelho. E por isso você não tem andado em vitória. O evangelho é esse. Agora não sou mais eu quem vivo. Agora é Cristo que vive em mim. E o resultado dessa vida de Deus dentro de mim é o quê? É um fruto. É amor. Pá! Mas quando as pessoas ficam olhando para si, ou ficam se esforçando para amar, eu quero dizer para você, esse fruto do Espírito também pode ser falso, ter uma aparência. Não fruto do Espírito, mas vamos lá, colocar aqui. Mansidão.
O fruto é amor. Se manifesta em gozo, paz, longanimidade. Paz. É um fruto desse paz. O cara está em paz. Está pegando fogo, está em paz. Está devendo, está em paz. Parece até irresponsável. As pessoas ficam dando bicuda nele, falando, você tem que ficar preocupado. Você está devendo, que preocupado? Eu estou em paz. Eu sei que Deus está cuidando de mim. Eu sei que Ele vai me dar uma estratégia. Eu sei que eu vou sair dessa situação. É um fruto, é algo natural que surge na vida daqueles que creem no Evangelho. É o resultado de crer no Evangelho, é isso. Olha que coisa linda, irmãos. Mansidão, preste bem atenção. Preste bem atenção aqui comigo. Quantas pessoas falam, eu vou ser mais manso agora, você. Eu vou ser mais tranquilo, sou uma pessoa meio desbocado. Aí você tenta. Tem uma que você não aguenta, irmão. Ninguém aguenta se viver de fantoche. É ou não é? Na força do braço, meu Deus. Aí um foi lá e fez um desaforo para você. Cuidado que eu vou descer da cruz. Você já desceu faz tempo. Deus não está falando para você se esforçar para ser manso. Deus não está falando para você se esforçar para ser bom. Deus está falando que isso é resultado de você crer no Evangelho corretamente. É o resultado de uma fé correta. É algo totalmente diferente, irmãos. E você vai começar a manifestar. Eu falo para você, eu vou falar um particular nosso aqui. Eu já fui um cara muito mais bravo. Estou ficando muito bonzinho. E tem vezes que eu prometo para mim, hoje eu vou pegar esses irmãos. Esse discipulado hoje vai ferver. Quando eu chego aqui, minha alma. Eu não consigo, irmãos. Eu queria, mas não consigo. Eu fico mais indignado quando alguém está pregando outra coisa que não seja evangelho. Mas eu não consigo. Algo está fluindo dentro de mim que é maior do que mim. É um fluir do Espírito Santo que está fluindo, que está manifestando isso aqui, ó. É o Espírito Santo manifestando a minha natureza agora. Eu tenho uma natureza. Eu morri com Cristo, ressuscitei com Cristo. Agora eu tenho a natureza de Cristo. É a natureza do pecado, morreu. E eu creio nessa verdade. Eu tenho visto os frutos, o resultado. Então você está entendendo que para nós, o Evangelho é que produz o resultado. A religião, ela busca o resultado pelo esforço próprio. O Evangelho produz o resultado genuíno que a religião tenta produzir nas pessoas, mas não consegue. Esforça e não consegue. Irmão, toda vez que alguém senta na minha sala, tem mãe que falou assim, agora você vai cair lá com o pastor. O povo gosta de mandar eu lá terminar de educar os filhos dos outros. Eu nunca esqueço de uma irmã que ela falou assim, pastor, só precisa falar com a minha filha. E falou o histórico da filha dela. Eu pensei que era uma mulher de uns 18 anos. Chamei o pastor Laudecir, mais 2 pessoas para me ajudar. Quando entra uma mocinha assim, ó. Eu falei, meu Deus do céu, tudo isso. Eu fiquei até com vergonha. Amém, você? Quase que eu falei, sai filha, eu preciso da mamãe. Então tem gente que acha que vai resolver dando uma paulada. Vou pegar aquele membro da minha célula. Ele vai ver o que é bom para tosse. Ele faltou o culto hoje. Eu soube que ele estava fazendo uma coisa errada. Eu vou excluir. Eu vou bater. Eu vou fazer isso. Não, você tem que chegar lá e falar, filho, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Se nós morremos para o pecado? Você é justo. Tem gente que está até com raiva de nós falar que o cara é justo. Nem ele é. Eu não acredito, irmão. Eu quero te falar algo aqui interessante, irmãos. Devemos lutar pela nossa fé. Algumas pessoas dizem que pregar a graça é libertinagem. E que nós temos que parar de falar, pastor, quando o senhor vai falar de outro assunto? Nunca. Só temos esse assunto. Só temos esse evangelho. Só temos essa mensagem. E nós vamos pregá-la até o último dia. Graça não é um assunto, ela é o evangelho.
devemos batalhar pela nossa fé. Graça é Jesus. Como alguém pode querer que nós venhamos parar de falar sobre a graça, se a Bíblia diz que a graça é Jesus? A Bíblia diz que Jesus era cheio de graça e verdade. Alguns dizem que temos que pregar, estamos falando sobre a graça e a verdade. Onde está a verdade, pastor? Jesus cheio de graça e verdade. Jesus veio para trazer, a graça é a verdade. Jesus veio para tirar as pessoas da mentira, da religião. Quando pregamos a graça, estamos pregando a verdade, porque a graça é a verdade. A graça é Cristo. Gálatas 1:6 diz o seguinte: maravilho-me de que tão depressa passemos daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Eles estavam tentando substituir o evangelho. Hebreus capítulo 7, verso 12 diz o seguinte: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente faz também mudança da lei. O sacerdote foi mudado. Nós não estamos mais debaixo do sacerdócio levítico, estamos debaixo do sacerdócio de Cristo. E por isso podemos nos relacionar com Deus pela graça. Eu vou pular aqui algumas coisas e vou só falar algo para você. Semana que vem a gente continua. Irmão, sabe qual que é o problema? Sabe qual que é o problema? Eu quero finalizar com isso. Tem pessoas que não acreditam na graça, porque não acreditam que Deus pode ser tão bom assim. Atos capítulo 13, versículo 40 e 41 diz o seguinte: vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, o desprezaremos. Vede os desprezadores, e apanhai-vos, e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, hora tal que não crereis. Os profetas já advertiram sobre isso. Jesus vem. Infelizmente, os judeus não acreditaram, porque era muito bom para ser verdade. Infelizmente, irmãos, nós estamos ministrando domingo após domingo, mas muitos não estão crendo, porque acham que é muito bom para ser verdade. Estão desprezando a graça de Deus. Nós precisamos batalhar pelo Evangelho. Amém? Nós precisamos batalhar pela fé. Nós precisamos batalhar por essa verdade. Hoje Cristo é a nossa justiça. Hoje você tem paz com Deus. Hoje você não precisa mais se esforçar para vencer o pecado. Cristo venceu o pecado lá na cruz no seu lugar. Basta você entrar no descanso da fé, crendo, levando o teu pensamento cativo à obediência de Cristo. E o resultado dessa fé genuína, essa fé autêntica, essa fé verdadeira, que não é apenas um credo, não é apenas uma falácia, mas é uma fé genuína, vai produzir você, vai resultar em você boas obras que vão glorificar o nome do Senhor. E a coisa é tão interessante, né? Que você vai então, esse evangelho faz resultar em você, o resultado desse evangelho é boas obras. Essas boas obras glorificam a Jesus. Quem é que fez essas obras? Foi o próprio Jesus. E ainda assim nós vamos receber recompensa no tribunal de Cristo, por ter realizado boas obras. Esse é o Evangelho, amém, irmãos? Batalhe pelo Evangelho. Batalhe pelo Evangelho. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.
Aleluia, Jesus. Aleluia. Comece a declarar que você é justo aí. Deixa eu falar algo para você aqui. Deixa eu falar algo para você. Como é que você é salvo? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Olha aqui para mim. O que você tem confessado acerca de você? Está coerente com aquilo que Jesus disse sobre você? O que você confessa sobre a sua família? Está coerente com aquilo que Jesus fala sobre a sua família? Se nós queremos a manifestação desse Salvador nas áreas da nossa vida, nós temos que começar a proferir as palavras que sejam coerentes com a nossa fé. Amém? Coerentes com a nossa fé. Essa graça salvadora está disponível a todas as pessoas. Você que entrou aqui pela primeira vez, talvez você nunca entregou a sua vida a Jesus. Essa graça salvadora está à sua disposição. Deixa eu falar para você, sabe como é que você vai vencer? O justo vive pela fé. É quando você está lá, ainda naquele bar, e você fala, eu sou a justiça de Deus. Eu posso estar aqui agora, mas eu sou a justiça de Deus. É quando você se pega lá na pornografia, e lá na pornografia você fala, eu sou a justiça de Deus. Pastor, isso é muito escandaloso, é o escândalo da graça. Sabe, irmãos, meu casamento é tão bom porque dificilmente nós trocamos alguma acusação. Dificilmente. Tudo está relacionado com Cristo, sabia? Nós não submetemos mais às autoridades porque nós temos medo da terra abrir e comer. Assim como fala no Velho Testamento. Sabe por que eu submeto às autoridades? É porque elas são representantes de Cristo. Amém? Esse irmão do seu lado, mesmo às vezes ele sendo como Gálatas faz, um menino na fé, porque ele ainda não entende que é justo. Por causa que ele não entende que é justo, a Bíblia diz que ele, mesmo sendo filho, ele vive como se fosse um escravo. Mas você que está do lado, você que já entendeu essa graça por revelação, você pode abraçar ele na hora que ele está mais em dificuldade e olhar para o olho dele. Apesar de tudo isso, para Deus não alterou nada quem você é. Porque Deus não se relaciona com você por causa daquilo que você faz ou deixa de fazer. Deus se relaciona com você por causa de Cristo. Esse é o Evangelho, essas são as boas notícias. É você chegar lá para o bêbado e falar, eu quero te contar a solução. Eu quero trazer para você a solução aqui hoje. Meu irmão, preste bem atenção. Sabe o que a religião fala? Bêbado, para de beber. Se ele pudesse, ele já tinha parado. Se ele conseguisse, ele já tinha parado. Ou você acha que alguém gosta de ser acordado, muitas vezes dentro de uma valeta? Ou você acha que algum drogado gosta de vender as coisas da sua casa, muitas vezes da sua mãe? Eu já vi muitos drogados chorar no meu pé e falar, por favor, pastor, me ajuda. Eu já vi um beijar o meu pé. Tamanho desespero e agonia daquela pessoa querendo deixar o pecado. E sabe o que a religião fala? Tome vergonha na tua cara e deixe a droga. Mas ele não consegue. Mas Deus colocou na sua boca a solução. A solução é nós pregarmos o Evangelho. Dizer, filho, desista. Um dia Cristo foi lá na cruz, morreu no seu lugar e ressuscitou. E se você crer nele, você pode se tornar hoje ainda uma nova criatura. O justo viverá pela fé. Aleluia, levante as duas mãos e exalte o nome do Senhor. Essa é a graça de Deus.